Continua governando, Pai, esse culto em nome de Jesus. Fala, Pai, aos nossos corações. Capítulo 2 de Neemias, o versículo 17 começa assim: então lhes disse: bem vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. E então lhes declarei: com a mão de Deus me fora favorável, e como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. E então me disseram: levantemo-nos e edifiquemos. Levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Meu Deus! O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Meu Deus! E então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. O Deus dos céus é que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça e nem memória em Jerusalém. Amém, meus irmãos? Pode se sentar no seu lugar, mas senta dando glória a Deus, um aleluia, um brado de vitória. Senta dando lugar aí, varão, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Nós estamos no capítulo 4 dessa série de mensagens sobre visão. E o texto principal dessa série é o Abacuque 2, capítulo 2, versículo 2, que fala sobre uma direção que o profeta recebeu de Deus, dizendo: escreve a visão, de forma que quem passe lendo, correndo consiga ler, né? Então ele recebe, claro, essa direção de Deus. Primeiro ponto dessa ordem: receber a visão. Segundo, registrar. E o terceiro, comunicar, mobilizar pessoas, escrever, para que quem passe lendo consiga ler e engajar naquilo que está acontecendo. Então nós estamos vivendo esse tempo na nossa igreja, né? Na nossa família da fé, onde desde a série aos Romanos, Jesus Cristo veio edificando em nós uma identidade segundo o caráter de Cristo, amém ou não? Agora, depois que nós estamos firmados segundo o caráter de Cristo, precisamos receber a visão que vem do céu, para onde é que Ele está nos apontando. Então essa série tem construído isso em nós, e transformando-nos na pessoa que vai suportar a visão, suportar o crescimento, a pessoa da visão que Deus tem nos dado. Uma coisa, meus irmãos, é quando nós recebemos, sabe, promessas sobre o que Deus quer fazer nas nossas vidas, amém? E muitas vezes essas promessas apontam para coisas grandes, porque o nosso Deus é um Deus grande, sim ou não? Ele vai fazer coisas na proporção do seu tamanho. Um Deus grande só pode fazer coisas grandes. Quer ter a prova que é Deus que está falando com você? Você não tem capacidade, você não é essa pessoa, você não tem recursos, você não tem os meios para fazer. Aí é Deus todinho. Sabe por quê? Você depende totalmente dele. Então, na força do braço dele, e digo fraco, eu sou forte. Fraco é o quê? Fraco, digo fraco. Fraco tem nome, fraco. Eu sou forte, Deus é forte, Ele é o eu sou. Então, enquanto nós nos apoiarmos na força da visão que Ele tem nos dado, irmãos, venceremos e faremos grandes coisas, porque esse é um legado que Jesus Cristo deixou para nós. Vocês farão coisas maiores ainda, diz o Senhor. E eu não sei vocês, mas essa série sobre visão mexe muito comigo, porque tem me transformado em uma pessoa diferente. Sabe, Isaías? Você deixa de ser aquela pessoa que carrega promessas.
Para entender que enquanto você não mudar o seu pensamento, você vai sempre continuar carregando promessas. Vai ser sempre aquela potência, sabe? Quando as pessoas olham e falam, nossa, que pessoa inteligente, nossa, que pessoa cheia de talento, nossa, que pessoa cheia de Deus. Mas é sempre uma potência e nunca consegue realizar nada. Então, o que Deus está construindo em nós é essa força da identidade, para que nós consigamos olhar e ver que nós estamos nos tornando como Neemias, as pessoas que vão suportar a visão que Deus tem nos entregue. Amém, meus irmãos? E dentro dessa história que nós acabamos de ler, Deus chama um homem. E aqui tem um ponto muito importante que nós precisamos abrir o nosso entendimento, que talvez seja uma das chaves mais principais dessa mensagem inteira. Neemias era um homem que vivia na corte do palácio do rei, ele era copeiro do rei. Então, onde ele estava, profeta Isaías, estava tudo bem. A comida era boa, era a comida do rei que ele comia, né? Bebia coisa boa, tudo que o rei bebia, ele bebia também. As mesas, como está na moda, né, falar hoje em dia aí, era só mesas de governantes, príncipes, reis, era só gente, ó, a nata. Qualquer pessoa que não tenha, Nelise, os olhos espirituais abertos, podia olhar para a vida de Neemias e falar assim, esse é o destino da vida dele, Deus colocou essa pessoa lá. Resposta de oração, Deus favoreceu ele, está vivendo o bem do Senhor. Sim ou não? Comida boa, lugar bom, riquezas, sabe, acesso, palácios reais, lugares de governo, coisas que muitas pessoas almejariam, sim ou não? Só que a realidade espiritual por trás disso é que Neemias não passava de um escravo, que estava vivendo coisas boas, mas como escravo. Deus nunca nos chamou, irmão, para vivermos como escravos. Ele nos chamou para sermos a nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido, nação santa. Meu Deus, irmãos, isso não tem a ver nada com escravidão. Sabe, com ter que vender tua vida a troco de um pouco de dinheiro, a troco de ração, a troco de comida para poder sobreviver. E quando nós invertemos a lógica das coisas e passamos a fluir na nossa vida somente com o propósito natural da terra, que é pagar conta, pagar conta, pagar conta, nós vivemos como Neemias. Quem tem boleto para pagar, irmão, é porque tem algum nível de uma vida confortável, sim ou não? Tem o boleto da internet para pagar, tem a fatura do cartão de crédito, tem a escola das crianças, tem uma vida razoavelmente, você está sobrevivendo, sim ou não? Vocês estão aqui, eu vou começar a pregar tudo de novo. Reseta o cronômetro aí que nós vamos voltar lá para o louvor lá. Podia ser, irmãos, que qualquer pessoa olhava para Neemias e falava assim, esse é o alvo da vida, é chegar lá. E muitas vezes nós olhamos para nós e nós estamos como Neemias, trabalhando. Acreditando, Célia, que em algum momento vai passar o número das contas e vai começar a sobrar um pouquinho lá, sim ou não? Só que quando você acrescenta lá, que então no seu orçamento lá e começa a sobrar um pouco de dinheiro, daqui um mêsinho, 2 mesinhos, o que acontece com aquele pouquinho que sobrou? Irmão, é sobrar quinhentão na conta, que o número de pizza aumenta. Ah, não vou cozinhar hoje não, vou comprar uma pizza iFood. Vamos no Mac, vamos no shopping. É assim ou não é? A nossa vida ela vai sempre acompanhando, irmãos, aquilo que a gente entende, Jorge, que nós temos permissão para poder consumir. Então, gasta a vida em troco de melhoria de condições de vida. Só que Deus, irmãos, Ele não investiu tão alto na nossa vida. Sabe, Ele não entregou o seu filho como sacrifício. Ele não pagou esse altíssimo preço pela minha vida e pela sua vida, para que nós gastássemos uma dádiva, um presente, somente pelas coisas que ficarão nessa terra. Ele nos chama para viver propósitos espirituais. E é disso que eu quero falar com vocês nessa noite. Quando a visão se torna um movimento espiritual,
e não mais um ajuntamento de pessoas ou serviço sem propósito. Porque quando nós trabalhamos e juntamos somente coisas materiais, Célias, que ficarão nessa terra, irmãos, a melhor fatia do nosso dia, sabe onde nós temos acesso, pessoas, energia para poder conversar e compartilhar sobre Deus, nós estamos lá trancafiados a troco de servir algum rei que está nos escravizando, comprando ali o nosso tempo. E tempo para nós representa vida. Tempo é o único ativo que não tem retorno, irmão, só vai embora. Se você investe o tempo onde você não vai ter lucro algum, aí vem em seguida a frustração, com sensação de tempo perdido. Só eu que passei com isso na minha vida ou tem mais alguém aqui que já lidou com essa sensação? Ei, Chinicão, às vezes parece que o tempo vai e vai, irmão. Como é que segura lá? Irmãos, e acredite nisso, o tempo passa muito rápido. E todos os dias que nós vivemos longe do propósito de Deus é um dia que não vale a pena ser vivido. Agora, quando nós nos levantamos em uma posição diferente, buscando o centro da vontade de Deus, esse é um dia que vale a pena ser vivido. Porque é um dia que nós não vamos mais trabalhar e fluir com um propósito natural terreno. É um dia que nós vamos trabalhar pelos projetos do reino dos céus. E quando nós alinhamos a nossa vida com os projetos do reino dos céus, irmãos, o próprio Deus se encarrega de fazer uma conversão, de abrir uma nova porta, de nos colocar na frente de um rei, de trazer recursos, de trazer visão, de trazer planejamento. Sabe, Ele se encarrega de tudo que é impossível para nós, para que então nós consigamos ter lucros e resultados dentro da vontade dEle. E aí sim nós acrescentaremos para uma vida que é uma vida eterna, e não somente para essa vida terrena, que logo acaba, irmão. Quanto mais tempo você tem sobre essa terra, útil, sem dar trabalho para a família? 20 anos, 30 anos? Parece que foi onde que eu nasci, eu me lembro até da gestação, brincadeira. Já passou dos 15 já. Chinicão lembra, né, Chinico? Quantos anos suas meninas têm hoje? Meu Deus, é o ativo que só vai, é o tempo, irmão. Agora quando nós trabalhamos, sabe, dentro dos projetos do céu para a nossa vida, é onde que as coisas começam a mudar de figura. E ao invés de trabalhar lá fora, sabe, e se desgastar sempre correndo, sem tempo para desfrutar da vida, sem tempo para desfrutar da família, sem tempo para ter junto com os filhos, com os nossos cônjuges, com nossos relacionamentos familiares, sem tempo para nada, porque tem que trabalhar. Por quê? Pagar conta, é escravo de mamão, irmão. Está servindo Deus desse mundo, desse século. Deus não nos chamou para isso, Deus nos chamou para desfrutar em primeiro lugar. Cutuca o seu vizinho e fala assim: Deus te chamou, mas faz com voz de profeta em nome de Jesus. Fala para ele: Deus te chamou para desfrutar em primeiro lugar e fazer manutenção depois. Aleluia. Quando Deus plantou o homem no jardim, Ele deu uma ordem ao homem: coma de tudo, desfruta de tudo, porque dentro do projeto de Deus, quando nós chegamos lá, já está tudo pronto. Ele provê tudo, a provisão vem dele. Aquilo que é provisão, aquilo que vem em prol da visão, Ele dá, irmão. Agora, quando nós trabalhamos pela nossa visão, nós temos que prover. Quando nós trabalhamos para a visão de Deus, Ele traz a provisão, Ele traz o recurso para a visão. Aleluia. Agora, o que é mais fácil de crer? Que você vai servir Deus e Ele vai te prover? Ou que você tem que ir lá entregar currículo amanhã cedinho para você ver se arruma uma porta para conseguir trabalhar o mês todo e livrar 1.650 cruzeiros? É assim ou não é? Aí você trabalha de sol a sol. Chega no final do mês, pega lá aquele salário abençoado.
Eu não sei vocês, mas teve uma fase da minha vida que, no dia que eu recebia, pastor, mas no dia, assim, ó, não virava nem uma noite. Era igual água na chapa. Caia lá e... Parecia que tinha o Mr. M lá na minha conta. Assim, quando aparecia o dinheiro, ele fazia sumir na hora. Mágico. E você olha para o lado, o que nós vamos fazer agora? Trabalhar mais um mês, irmão. Aí vai, mais um mês. Ônibus lotado, acordar cedo, aguentar a gente fedorenta dentro do ônibus. Aí aqueles... tudo que você sabe das guerras aí, eu estou numa live e não dá para ficar falando, não vou ser cancelado. Mas tudo que você sabe que acontece dentro do República, quem lembra do República aqui? Ó? Tem história para contar o República ou não tem, Claudião? Quando saía lá do centro, quando chegava, passava pelo Sacomã, quando chegava na Padre Arlindo, irmão, você tinha que descer pela frente, porque estava tão cheio de gente, que não dava nem para rodar a catraca, você tinha que pagar para o motorista, ou então jogar o dinheiro lá para o cobrador, para ele conseguir abrir a porta, senão você ia descer. Ia descer para lá no... Era assim ou não era? Gente para a janela e gente para fora, e quando abria a porta tinha que sair uns 5 para um descer. Próximas lotação, meu Deus. Próximo 10. Aí todo dia, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. E quando chegava no final do mês e ia olhar a conta, no mesmo dia que cai, desaparece. Por que isso está acontecendo, irmão? Porque como Neemias, Robson, a vida dele estava vinculada às coisas naturais daquela terra. Neemias talvez, irmãos, não tenha muita culpa nessa história. Ele era um escravo. E a escravidão para eles veio por consequência de desobediência. Quando Deus entregou a terra de Canaã para eles, Deus deu uma ordem, como no jardim, desfruta de tudo, sim ou não? A ordem que eles tinham lá na terra, na conquista de Canaã era: trabalhe por 6 anos, no 7º, descanse. E quando eles tomaram aquelas terras, venceram as guerras, as batalhas e foram avançando e tomando o território, já desfrutando de vinhas, de olivais, sabe, daquilo que eles nem plantaram já estava disponível, porque é assim que Deus trabalha. Só que não deram tempo do descanso. Trabalharam e desobedeceram a Deus. 490 anos é a totalidade de tempo que eles permaneceram em Canaã, trabalhando de sol a sol, sem a obediência do tempo de descanso da terra. E então, por conta da desobediência, o próprio Deus puxou o freio de mão deles e cobrou a fatura. A fatura da desobediência faz a conta. Se a cada 7 anos eles tinham que parar não pararam, 490, deu um total de 70. Quanto tempo eles ficaram no cativeiro? A paga da fatura chegou. E aí é onde entra essa história de Neemias. Por conta de desobediência, tiveram que ser parados para alinhar o propósito do céu com o propósito da terra. Eu tenho uma palavra de Deus no seu coração nessa noite. Aleluia. E diferente do culto da manhã, cada culto é um encontro diferente aqui nessa casa. Meu Deus. O pregador é o mesmo, a igreja é a mesma, o esboço é o mesmo. Mas cada encontro é um encontro diferente. Deus faz o que Ele quer fazer, amém? Ele é o governante da casa, sim ou não? Ele tem liberdade para trabalhar entre nós, sim ou não? Diferente do culto da manhã, hoje nós já começamos profetizando sobre cadeias quebrando. Aleluia. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Que o tempo de escravidão que estava determinado termina hoje, em nome de Jesus. Hoje é o dia de alinhamento do céu e da terra. Hoje é o dia que Deus te trouxe aqui para quebrar cadeias que estavam te aprisionando por consequência de desobediência de lá de trás. Irmão, descansa no Senhor. Você está no lugar onde a presença manifesta do próprio Jesus Cristo tem todo o poder de cessar a maldição, de fazer com que a consequência pela desobediência acabe hoje em nome de Jesus.
mas é necessário o tempo de parar, avaliar e voltar a corrigir a rota, voltar para o centro da vontade de Deus. Aleluia! Deus está te chamando nessa noite para editar a sua vida e voltar para o centro da vontade dele, o lugar que você nunca deveria ter saído. E então muitas das consequências que você está colhendo hoje, você não estaria colhendo, mas Deus te trouxe aqui hoje para colocar um ponto final nessa história, te dar uma nova oportunidade de fazer tudo novo de novo, tudo novo de novo, tudo novo de novo. E se você recebe essa palavra, irmão, se manifesta no seu lugar com intensidade. É dia de fazer tudo novo de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, meu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Jorge, meu amigo, e quando chega a notícia que aquela história ia ter uma reviravolta, não chegou assim, good news, newsletter, WhatsApp, Neemias cantou a Lili, Alvará cantou, não chegou desse jeito, irmão. Sabe como chegou, pastor? Com a bad news. Chegou com a notícia má. O dia mau chegou para Neemias. Nossa, acabou, glória a Deus, você viu? Ó, até a música parou aqui, tipo, o que vai acontecer agora? Cri, 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 cri. O final, você decide, ligue 0800 15 15 15 15, para. E Raquel, minha filha, deixa essa semente cair no seu coração. Jesus vai fazer tudo novo de novo. Aleluia. Chegou a notícia para Neemias, a notícia de que a terra dos seus pais, a terra da herança, lugar que eles tinham recebido como uma promessa do Senhor, estava devastada, com os muros destruídos, as portas queimadas, ao léu. E aquilo gerou, Jorge, nele um impacto muito forte. Eu fico me imaginando dentro dessa história. Minha cabeça é meio criativa, viu, gente? Talvez uns 95%. 90%, quem sabe? Talvez eu chegue lá. Mas minha cabeça é meio criativa. Eu fico me imaginando dentro dessa história. Se fosse eu, Jair, recebendo aquela notícia, que aquilo que era meu por herança estava destruído, estava acabado. Tinha gente que tinha tomado aquilo, colocado fogo, estava lá, Marcinho, todo, sabe, vulnerável. A herança que Deus me prometeu, irmão. Amém. Em mim, profeta Isaías, geraria um impacto muito grande. Em Neemias também gerou um impacto muito grande. Quem sabe Deus permitiu uma notícia ruim chegar na sua vida por esses dias. E você está até agora se perguntando, meu Deus, por que isso está acontecendo? Mas a notícia ruim não vem para nos parar. Aleluia. A notícia ruim, ela vem para nos posicionar. Aleluia. Porque quando a notícia ruim chegou, Neemias, que estava curtindo os manjares do rei, os deleites do rei, aquela vida ali, mas ele era obrigado, sim, mas estava lá, estava tudo quietinho na vida dele. Aí, chinicão, ele, espera aí. Não é sobre o que eu estou vivendo, não tem a ver só comigo. Tem uma nação que está sofrendo e se colocou como intercessor diante de Deus, orou, jejuou, irmão, pagou o preço no mundo espiritual, falando, Deus, faz alguma coisa, o teu povo está lá, aquele lugar está abandonado, chegou o tempo de dar um jeito naquilo. Eu acredito que enquanto, sabe, o dia mal estava ali, a tristeza no coração dele, ele começava a fazer planos, e se acontecesse, sabe, e se eu pudesse lá, o que eu faria? Por onde eu ia começar? O que seria necessário? Qual caminho fazer? Então o tempo que a notícia ruim chega, até o tempo da realização do centro da vontade de Deus, tem uma distância. De Deus vem o querer, repita comigo, o querer
e dele vem também o realizar. Realizar, repita comigo, realizar. Deus veio querer o realizar, mas na metade do caminho precisa algo acontecer. E é o que Neemias começou a contabilizar. Vai que Deus me dá a chance de ir lá. O que eu ia fazer? Quanto ia custar? Com quem que eu deveria falar? Começa já a fazer plano, projeto, conta. Sabe até o tempo, né, necessário para ir e voltar. Ele deu até o tempo estimado para o rei. Parecia até que ele conhecia o rei, né? Falou, olha que se um dia eu tiver condição de falar isso para o rei, eu tenho certeza que ele vai me perguntar. Então já deixa eu me antecipar. Antecipação, deixa essa semente cair no seu coração. E aí, Tati, intercedendo pelo povo, orando pelo povo, sabe, se movimentando apesar de uma notícia ruim, não parou por conta da notícia ruim. Quando tudo isso aconteceu, então o céu começou a reagir aos passos que ele dava na terra. Meu Deus, isso é muito forte, irmão. Foi necessário, Jorge, um homem se posicionar, um homem jejuar, um homem orar, se equipar e se preparar. E quando tudo isso que ele fez estava pronto, executado, ação, não era filosofia, não era sonho, não era pensamento, não era desenho, era plano prático do que fazer. E então o Senhor falou, eu vou corrigir a rota, eu vou abrir as portas, eu vou fazer o que é impossível. A minha parte, a realização agora vem de mim, porque você fez a sua. É tempo de você começar a se movimentar, fazer o que é necessário ser feito, fazer conta, apresentar projeto para o céu, mostrar para Deus aquilo que está no seu coração. Irmão, quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo faz que você não ora apresentando sua casa, seus negócios, os projetos, os sonhos que Deus te fez sonhar um dia? Ei, Deus te trouxe aqui nessa noite. Volte a sonhar com aquilo que mexe o teu coração. Faz planos, se posicione de uma forma diferente. Faça o que dá para fazer com o recurso que você tem da melhor maneira. E então aquilo que é impossível, o céu começa a se movimentar, a porta se abre, o rei te chama, ele te pergunta o que é necessário, os recursos chegam, a autorização vem, tudo que vai sustentar a visão começa a aparecer, irmão. Aleluia! Aleluia! Que é necessário para a visão ser realizada vem quando nós nos posicionamos de uma forma diferente. Mas eu sou escravo, como que eu vou falar com o rei? Irmãos, deixe essa semente cair no seu coração em nome de Jesus. Essa visão de escravo, de limitação, do não posso, não dá, não vai chegar no fim do mês, isso tem a ver com essa terra. A visão que o céu tem sobre você é o meu filho amado, que a conta está paga. Sobre a vida dele não tem mais nenhum débito. O sangue de Jesus Cristo lavou, remiu de todo o pecado, de toda a conta. Não aceite Satanás soprar no teu ouvido outra coisa a não ser essa. Você é lavado e remido no sangue de Jesus. Assuma a visão daquele que tem, assuma a posição daquele que carrega uma visão espiritual, irmão. E quando Neemias volta então para a cidade, vai para a cidade. No caminho ele vai passando pelos lugares, pega as cartas e pega os recursos e em nome do rei pode me dar tudo. Cheguei, hein? Pode dar aqui, ó, o rei mandou. Tomando posse daquilo que o rei mandou para a visão. Meu Deus. Agora me responde em nome de Jesus Cristo, Adão. Quanto custa o teu projeto, irmão? Quantos recursos são necessários para que Deus coloque na tua mão e o teu projeto saia do papel? Vocês precisam saber isso, Jair. Para que então o rei dê as cartas de provisão. Que aí você, munido das cartas, autorização, liberalidade, libertação, permissão para acessar. Então você vai acessando. Tem esse projeto e preciso de recurso. Tem esse projeto e preciso de recurso. Tem esse projeto e preciso de recurso. Então os recursos começam a chegar. Porque não tem a ver comigo, não tem a ver com você.
tem a ver com o projeto de um Deus todo-poderoso. Os professores vão começar a chegar, a faculdade vai sair do papel, o colégio vai sair do papel, os professores vão começar a chegar, as coordenadoras estão chegando, tem mais professor chegando, as coisas vão sair do papel, porque os projetos estão sendo apresentados. A provisão, em prol da visão, vai acontecer, irmão. Quem tem ouvidos, aleluia, nós viveremos, irmão, a realização dos sonhos e dos projetos do coração de Deus para essa casa, para aqueles que carregam o DNA dessa casa. A visão é muito grande, irmãos. A visão, ela vai muito além da minha vida. Como a vida de Neemias, ele foi uma peça fundamental dentro da visão, mas ele se arriscou, ele assumiu o prejuízo se tivesse algum, ele confiou. E muitas vezes confiar é uma dificuldade do nosso coração, porque nós já fomos traídos, nós já fomos pisados, nós já fomos rejeitados. É sempre eu. Começa a colocar Jesus, irmão. Ele nunca foi traído, ele nunca foi largado, ele nunca foi abandonado, porque ele não tem essa necessidade. Ele não precisa ser aceito não, irmão. É até uma rota estranha, né? A gente fala, você quer aceitar Jesus? Quem precisa clamar para que ele aceite somos nós, irmãos. Se eu obedecer a visão e segui-la, eu vou participar do que Deus está fazendo. Se eu não fizer, irmão, Deus traz outro. E faz o propósito dele acontecer. Estou falando de mim, tá? Se couber na sua vida, faça usufruto. Mas estou falando de mim. Se eu obedecer e seguir, viverei os projetos dos sonhos de Deus. Mas eu queria muito que vocês viessem junto comigo viver isso. Queria muito, sabe, ver essa faculdade estabelecida, ver esse colégio estabelecido, ver as IPAs que serão plantadas, e cada um aqui, ó, pastor, olha, está nascendo célula, está nascendo movimentos, tem movimento de mulheres, tem curas acontecendo, milagres, sabe, nós estamos tomando aqueles territórios, os centros aí das outras religiões começaram a fechar, os pontos de venda de drogas, adegas fecharam, só as notícias chegando, é o sonho, sabe, com esse movimento, com marcha para Jesus nesse lugar, com o maior evento da nossa região, um evento anual, conferência, gente vindo de todos os lugares, aviões, caos aí nas ruas para poder chegar até aqui, ônibus, rodoviárias, irmão, o sonho é grande, porque o nosso Deus é grande, e o DNA que Ele nos deu, é DNA para tratar famílias, para levantar ministério, para resgatar o perdido, para curar o enfermo, meu Deus, para equipar pessoas, para enviar pessoas, aquilo que Deus colocou no DNA espiritual dessa casa, irmão, é completo, cuida de famílias, e por isso que nós somos uma família para pertencer, e não uma igreja para frequentar, aleluia, você faz parte desse projeto, seja do Kids, seja do Teens, seja dos jovens, seja dos casais, dos adultos, das mulheres, dos homens, 60 mais, irmão, aqui tem espaço para todo mundo crescer, avançar, resgatar, edificar, reconstruir. Se eu fosse você, já estava me movimentando no meu lugar, porque existe espaço para mim na mesa, aleluia, existe espaço para mim na mesa, aleluia. Tem espaço, irmão, para a gente trabalhar. Agora só precisa fazer como Neemias. Daí, rei, arregaçar as mangas, eu vou lá. E aí quando ele chega lá, chegou no nosso texto, posso começar a pregar? Foi só a introdução. Quando ele chega lá, irmãos, a primeira coisa que ele faz é andar em volta, ver qual era a realidade, o que seria necessário, por onde começar. Chama as pessoas. Entre esse texto que nós lemos. A realidade é que nós estamos como um opróbrio. Meu Deus. Estamos em miséria. Essa é a realidade quando ele chega lá. E aí muitas vezes, sabe, nós nos frustramos porque a nossa expectativa está no lugar errado, Tati. Quando nós chegamos nos lugares que Deus nos envia, nós temos expectativas, nós vamos chegar lá como aquele burrinho, sabe, recebendo aplausos,
folhas de palmeira, tapete vermelho para chegar. Não, eu sou um enviado do Deus Altíssimo. Irmão, você é enviado do Deus Altíssimo, eu concordo plenamente com você. Só que Ele vai te enviar para onde precisa. Onde precisa dele. E o príncipe da paz, ele precisa estar onde não tem? Você não vai chegar lá como um burrinho, lá todo mundo batendo palma pro burrinho. Até porque a hora que Jesus saiu de cima do burrinho, sabe o que o burrinho voltou a viver? Voltou a ser burrinho, amarrado num toco. Tudo aquilo que ele viveu era só porque ele estava com Jesus, irmão. Enquanto nós estivermos no centro da vontade de Deus, não importa onde nós vamos estar. Neemias, quando ele chegou, e a realidade que ele viu era miséria, era desgraça, era tudo arrebentado, quebrado. Quem não estava, de todo o povo eleito, de todo o povo de Deus, quem não estava na miséria, estava na escravidão. Quem não estava na miséria, estava na escravidão. E quando ele chega, ele põe um ponto final nessa história, ele falou, chega. Por que chega, Neemias? Porque nós carregamos uma palavra, aleluia, e o Deus dos nossos antepassados, o Deus dos nossos pais, o Deus que nos enviou, o Deus que nos tirou como um forte da terra do Egito, o Deus que nos prometeu, Ele é fiel e Ele vai nos levantar de novo. Ah, meu irmão, eu acredito que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. O Deus Todo-Poderoso, Ele tem poder de te pôr de pé mais uma vez, aleluia, de realizar as promessas na sua vida, ainda que for necessário trazer um Neemias para perto de você, para te mostrar qual é a sua realidade, em miséria, em escravidão, não importa, você chegou em um lugar onde tem condições do Deus Altíssimo te colocar de pé, cuidar de você, edificar, e com velocidade, em pouco tempo voltar a ser estabelecido uma cidade de honra, aleluia. Ele chega, irmãos, esse cenário caótico, mas não permanece caótico, porque quando ele conta a visão, as pessoas se mobilizam, se levantam, nos levantaremos e edificaremos, meu Deus. Sabe o que o Espírito Santo está mencionando no meu coração? Que antes de Neemias chegar lá, aquele povo estava vivendo naquelas condições. Quem sabe, Chinica, já existem pessoas que estão vivendo em condições de miséria, de vulnerabilidade. Não estou falando de falta de dinheiro não, gente. Tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro, não tem mais nada. Não tem alegria, não tem saúde, não tem felicidade, não tem família, não tem paz dentro da cabeça, todo estrupiado dentro da cabeça dele, só tem dinheiro. Olha, na conta tem um monte de dinheiro lá, mas é tudo que ele tem, é isso aí, mais nada. Não tem nome, tem caráter, tem princípio, não tem palavra, não tem nada. Tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro. Deus me livre. Credo em cruz. Então não estou falando disso, desse tipo de miséria. Eu estou falando do povo que carregava uma promessa, irmão. Do povo eleito, de uma nação toda, que um dia exércitos tremeram de medo desse povo reunido no arraial, celebrando na presença de Deus. Exércitos inimigos ouviram o alarido do arraial, o grito do arraial, o júbilo do arraial, e temeram com medo desse povo. Eu estou falando desse povo. Quem sabe um dia o seu nome já foi soprado, e Satanás um dia já olhou e falou assim, meu Deus, tem misericórdia de mim, o que você fez? Rapaz, você ungiu aquele cara, não acredito não. Você ungiu o Adriano, meu Deus, e agora? Tremeu de medo. Ungiu o Joel, o Ricardo, não acredito nisso não. Agora acabou com tudo. Ungiu o Chinicão, meu Deus. Mas pelo passar do tempo, nós vamos nos distanciando dessa identidade, como eles se distanciaram dessa identidade e viveram ali naquela condição. Mas quando Neemias chega ali, aleluia, aleluia, e ele traz esse resgate,
Irmãos, esse povo eles foram instruídos a levantar memoriais ao Deus Altíssimo, para se lembrar de quem era Deus para eles e do que Deus fez para eles, por eles. Quando Neemias chega ali, conta essa promessa, conta esse movimento, chamando eles para a reconstrução daquilo, sério. Eu acredito que cada dia de obra, pastor, enquanto o martelo estava batendo na pedra, devia ter uns 2 a 3 ali cantando louvores ao Senhor. Nós vamos viver de novo aquele tempo onde isso aqui tudo tinha vida, enquanto tinha nego ali de joelho dobrado, sabe, assentando o tijolo com uma mão naquela muralha e com a espada na outra. Devia ter 2 ou 3 ali dentro da muralha cantando. Esse lugar vai ter vida de novo. Esse lugar vai ter vida de novo. Aleluia. Enquanto tinha pessoas ali no portão, tirando aquele portão queimado, juntando madeira, lixando as madeiras, aplanando as madeiras. Devia ter uns 2 ou 3 ali no ouvido, falando assim: ó, esses muros aí vão trazer proteção para toda uma nação, para as nossas crianças, para as nossas mulheres. Enquanto eles trabalhavam, aleluia, eles voltavam a sonhar, eles voltavam a ver, sabe, a alegria, a festa, o júbilo, os casamentos acontecendo, as pessoas felizes, celebrando a festa dos tabernáculos, as tendas. Ah, meu Deus, eu não sei se você está entendendo aquilo que o Espírito Santo está querendo te falar nessa noite, mas vai voltar a ter vida, onde antes só havia decreto de desgraça, de miséria, de derrota. Aleluia. Se levanta no seu lugar e celebra com intensidade, porque você sai daqui hoje debaixo de um decreto espiritual. Vai voltar a ter vida, vai voltar a ter vida, vai voltar a ter vida. Aleluia. Essa chama hoje, irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Enquanto Neemias trabalhava com as pessoas daquela cidade, para reconstrução dos muros, reconstrução da porta, Deus já tinha posicionado outras pessoas para que resgatassem a verdadeira linhagem sacerdotal. Aleluia! E outro que já estava lá também preparando os fundamentos e edificação do templo. Mas tudo partiu de um propósito, de um projeto e de uma visão: restauração. Meu Deus, restauração. Enquanto todos começaram a engajar naquela missão, e não mais com discursos ou com promessas: um dia faremos, Neemias, Esdras, um dia faremos. Não, irmãos, eles arregaçaram as mangas. Onde estão as ferramentas? Quando é que nós vamos começar? Quando chegam os materiais? Vamos fazer.
Porque quando a visão foi apresentada, uma nação se posicionou e falou: vamos edificar, vamos junto, vamos fazer, vamos acontecer. Enquanto fazemos, adoramos. Enquanto fazemos, louvamos. Enquanto fazemos, celebramos. Enquanto nós colocamos a mão na massa, tem festa, tem alegria, tem celebração. Quem é da casa sabe o tanto que nós celebramos com intensidade cada alma que é salva nesse lugar. Porque nós estamos fazendo, enquanto nós fazemos, nós celebramos. Nós celebramos cada célula que abre. Nós celebramos cada avanço que nós temos. Nós celebramos a quantidade de membros que vai crescendo. Nós celebramos os 90% que nós já somos. Não paramos triste olhando só os 10% que ainda falta. Os 10% que ainda falta nós estamos construindo, nós estamos edificando, estamos reacendendo a chama, aleluia. Estamos restaurando o sacerdócio, estamos restaurando o tabernáculo, estamos atraindo a presença, e a presença vai transformar esses 10%. Mas enquanto isso, vamos celebrar juntos. Enquanto edificamos, celebramos. Enquanto nós fazemos, Jesus abençoa. Aleluia. Aplica, pastor, na minha vida em nome de Jesus. Para de falar do Elias. Tá bom, já que você pediu. Para eles a proposta era reconstruir um muro mesmo, 52 dias de obra. Para nós, a proposta é nos tornarmos a pessoa da visão, que vai suportar o que Deus está fazendo. E no processo nós contamos com todos aqui. Nós precisamos restaurar os altares dentro dessa igreja. Precisamos restaurar aquele espírito do vamos fazer juntos. Vamos pôr a mão na massa onde estão as ferramentas. Pastor, pelo amor de Deus, deixa eu pintar uma parede aqui, deixa eu fazer alguma coisa nessa igreja, deixa eu tirar esse descascado aí. Que dia que você abre essa porta aqui para mim? Pô a mão na massa, irmão. Qual o próximo projeto, pastor? O que nós vamos fazer? Me aponta para uma célula aí, eu não sei não, mas me ensina, eu vou lá, eu vou fazer. Ah, mas estou com medo, vai com medo mesmo, irmão. Por que vocês acham que ele trabalhava com a ferramenta na mão e espada na outra? Vai que aparece alguma coisa, já fura com a espada já, irmão. No caminho, se aparecer alguma coisa, nós estaremos juntos com a espada na mão, irmão. Vamos furar todo mundo aí, ó. No mundo espiritual, em nome de Jesus. Mas eu quero mexer com você nessa noite. Não saia daqui, irmãos, assistindo enquanto outros constroem. Não saia daqui, irmãos, vendo uma porcentagem dos seus irmãos espirituais carregando o peso da reedificação, da reconstrução, de construir uma visão, de obedecer à voz de Deus. Olha aí, ó. Aleluia, nós vamos chegar lá. Mas eu conto com vocês para poder construir isso. Não fiquem na plateia assistindo, todos têm espaço. E se você não se enquadra, nos procura. Nós vamos dar um jeito, irmão, de treinar, de equipar, de buscar a ferramenta necessária. Agora, o que não tem condições de eu fazer é tomar uma decisão por você. Quando Neemias apresentou um projeto que era maior do que a vida dele, tinha a ver com uma nação, tinha a ver com restaurar uma identidade de um povo caído, de um povo sofrido, de um povo abandonado. Quando esse propósito veio, então as pessoas vieram junto. O propósito está sendo estabelecido. Levantar condições onde nossas crianças terão educação original, sem viés doutrinário maligno, tentando corromper a mente e o coração dos nossos filhos. Vocês sabem do que eu estou falando. Não sou eu que vou sentar numa dessas cadeiras, irmãos. Já passei da idade. Algumas vezes, do colégio. Quem sabe não é o seu filho. Quem sabe não é o filho que ainda está sendo gerado, que vai sentar lá nessas cadeiras e vai receber uma educação de uma pessoa com princípios cristãos. E então uma nação começa a ser resgatada onde? Na sua identidade. Onde Satanás usou por muitos anos e nós não nos equipamos, nós não fomos à guerra, assistimos o que Satanás estava fazendo. Hoje nós estamos encontrando grandes dificuldades dentro da educação, irmãos.
É verdade ou não é? E quem que vai fazer a diferença? Alguém tem que arregaçar as mangas, irmão. Alguém tem que pôr a mão na ferramenta. Alguém vai ter que abrir a casa e falar que nasce uma célula aqui. Por que vai nascer uma célula aqui? Porque nós vamos resgatar pessoas. Essas pessoas que serão resgatadas vão participar do resgate da identidade dessa geografia. Aleluia. Daqui a pouco em todas essas ruas terão uma célula. Daqui a pouco mais pessoas virão para cá. Daqui a pouco o comércio aquece. Daqui a pouco o empreendimento começa. E daqui a pouco aquilo que nós estamos construindo começa a transbordar em toda uma geografia, não somente a ver com a vida de uma pessoa. Deus nos chama para servir uma visão e não servir a mim, o meu propósito. Amém ou não amém, meu povo? Deus está te chamando nessa noite, irmão. Deus está te chamando nessa noite. Deus está te chamando nessa noite para fazer parte desse povo que abraça a visão. E então aquilo que era impossível começa a cair. Escuta a voz do seu pastor. Não é mais tempo de assistir aquilo que outros estão edificando. É tempo de arregaçar as mangas e de construir, de edificar, de guerrear. É tempo de fazer, é tempo de ganhar almas. É tempo de investir no reino. É tempo de cuidar e de assumir a responsabilidade que me cabe de servir. Vou falar a última coisa aqui só para fingir que está acabando, amém? Quem me dá mais 5 minutos aqui? Levanta a mão, Senhor, 5 minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Aleluia. Para tudo isso daí será necessário visão, provisão e recurso. Sim ou não? Imagina, irmão, pagar a conta, quanta luz acesa. Se pagar a luz daqui já está bem caro, imagina que eu tô todas essas lâmpadas acesas. Como é que nós vamos dar conta disso aí tudo? Vamos precisar de pessoas, vamos precisar de funcionários, vamos precisar de talvez terceirizar, inclusive serviços. Nós vamos precisar de recursos. Só que isso tem a ver com visão, com expansão, sério. Visão e expansão não tem a ver com princípios espirituais que eu devo praticar para a minha vida espiritual. Vocês estão comigo aqui ou não? Quando eu pratico o dízimo, eu estou declarando sobre as minhas finanças quem é que governa as minhas finanças. Se Deus ou se Mamon. Se Deus ou se Faraó. Isso tem a ver com quem? Comigo. Tem a ver com esse ser aqui. Então o dízimo, o maior beneficiário do dízimo, agora para projeto e expansão não tem a ver comigo, tem a ver com o reino. Faz sentido o que eu estou falando? Não? Então, quanto mais pessoas nós tivermos, como essa história, abraçando uma visão, decidindo ser responsável pela expansão, pelo crescimento, pela construção, pela edificação, maior quantidade de recursos virão, que não tem a ver com aquilo que eu faço por quem? Por mim e pela minha família. Isso é comigo, é individual, eu e Deus. Agora, projeto e expansão é minha responsabilidade para que a Ana Laura entre dentro dessa faculdade, para que a Ana Laura sente dentro desse colégio e seja educada, seja equipada com informação. A educação ela recebe em casa, mas que ela seja, sabe, equipada com informação para a vida profissional dela, sem que ninguém vai ficar lá tentando botar caraminhola na cabeça dela. Então, isso é minha parte dentro do projeto de expansão, que não tem a ver com a minha provisão financeira, eu e Deus. Faz sentido ou não? Então, eis aí, irmãos, eu não estou aqui querendo pedir dinheiro, fica tranquilo, tá? Vocês vão entender onde nós vamos chegar. Eis aí agora a nossa participação real dentro desse projeto. Aquilo que nós praticamos de princípios espirituais, nossa vida. Aquilo que nós vamos começar a fazer daqui para frente tem a ver com expansão, tem a ver com crescimento, tem a ver com visão, tem a ver com responsabilidade dentro do reino. Agora, sozinho não tem como fazer isso. Nós precisamos crescer, precisamos expandir, precisamos mostrar a visão, Robson, para que outras pessoas queiram participar disso. Eu preciso de vocês. Sozinho eu não consigo, sozinho eu sou limitado, os meus braços são curtos. Agora imagina se eu puder usar a força do braço de cada um que está aqui. Ó. Levanta seu braço assim, ó, na posição de um braço forte assim. Ó.
Olha quanta força, irmão, que eu consigo, sabe, empreender para o reino. Quando todos esses braços juntos começam a suportar a visão que Deus está nos dando. Quando cada um aqui começar a falar: pastor, eu não sei como é que vai ser, eu não sei se vai ter que vir coragem, eu não sei se vai ter que vir unção, se os demônios vão precisar sair, eu não sei, mas eu quero participar. Eis-me aqui, envia-me a mim. Aí então nós começamos a ter força para fazer o que é necessário ser feito. Eu quero propor um ato profético para a gente ir embora. Os pastores, vem aqui à frente para mim, por favor. Nós vamos fazer aqui um corredor polonês da unção. Quem passar aqui no meio já sabe, vai sair daqui cheio da unção. Aleluia. Vai ser unção de um lado, unção do outro, do pescoço para baixo, não, da cabeça para baixo. Pode pôr a mão e profetizar. Profetiza no vale de ossos secos. O ato profético que eu quero propor aqui, você não é obrigado a participar. Fica tranquilo, você está em um lugar seguro, responsável. Ninguém aqui é obrigado a nada. Amém ou não amém? Mas eu quero propor esse ato profético. Quem é da casa sabe que nós valorizamos o profético. Na Bíblia conta a história de um rei que estava do lado do profeta. O profeta fala para o rei: lança as flechas. O rei lança quantas flechas? 3. É aqui que o profeta fala para ele: tu é doido? Cada flecha que você lançasse seria uma vitória. Isso chama-se ato profético. Então a Bíblia, irmão, você podia dar muitos outros exemplos disso, tá? Mas não vou investir o tempo nisso. Confie, você está num lugar que ama a palavra do Senhor. Nós não somos irresponsáveis com os dons, com a palavra e com o Espírito Santo. Ato profético está na Bíblia. Isso destrava destinos. Isso profetiza sobre a nossa vida. Você ouviu aqui uma mensagem de um povo que estava caminhando debaixo de um legado, de uma sentença de miséria e de escravidão. Mas um homem de Deus chegou lá, mostrou uma visão. E eles decidiram fazer parte daquilo, decidiram trabalhar, decidiram arregaçar as mangas, colocar as mãos nos materiais, nas ferramentas e edificar, suar a camisa, guerreiro. É isso que eles fizeram. E se você quer ser equipado no mundo espiritual para isso também, se você quer se sentir pertencente, se você tomou uma decisão aí no seu coração e falou assim: eu quero participar disso, mas não sei como vai ser, eu te convido a passar aqui por esse corredor e receber essa imposição de mãos desses homens e mulheres de Deus que estão aqui, ó. E essa unção, irmãos, vai trazer um alinhamento espiritual, como a ida de Neemias para aquele lugar, quebrou uma sentença de maldição, colocou um ponto final numa história de desgraça, ou escravidão, ou miséria. Quando você passar por esse corredor, esse ato profético vai colocar um ponto final também nessa sentença que pode estar sobre a tua vida. Se tuas finanças não avançam, irmão, passe por esse corredor. Se tua vida sentimental não avança, passe por esse corredor. Coloque um ponto final naquilo que você vem sangrando há muitos anos, em nome de Jesus. Saia do seu lugar e passe por aqui. Eu vou impetrar a bênção apostólica. E é assim que eu terminar essa oração de envio para a sua semana, da bênção sobre a sua casa, nós seremos ministrados em louvor e adoração, e você passa marchando por esse corredor, recebendo a imposição de mãos desses pastores, em nome de Jesus. Eu faço um apelo no seu coração: se você é um filho espiritual dessa casa, ouça a voz do seu pastor, não vá embora sem passar por esse lugar, em o nome de Jesus. Pai, aqui está a tua igreja, que subiu, Senhor, ao encontro dessa noite, Pai. E nesse encontro nós somos ministrados segundo a tua vontade, Pai, onde o Senhor quer que nós estejamos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço que nessa semana, Pai, a sua vontade seja estabelecida sobre cada família, sobre cada vida, sobre cada projeto. Eu declaro uma semana de portas abertas, de boas notícias, uma semana que o Espírito Santo vai te dar uma oportunidade de falar do amor de Deus para uma pessoa diferente ainda nessa semana, em nome de Jesus. Uma semana de portas abertas, uma semana onde você viverá o sobrenatural de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a shalom. Em o nome de Jesus Cristo, vem aqui à frente receber esse ato profético.
E vá para uma semana abençoada. Vá para uma semana de boas notícias. E vá com os anjos do Senhor te aguardando a tua entrada, aguardando a tua saída, acampando os anjos em seu redor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.